Olá, pessoal do segundo ano. Estamos de volta e nesta semana não tem exercícios, é só teoria, tudo bem? Vamos ver, a princípio, o calor latente, que é o calor que os corpos absorvem quando estão mudando de estado físico, e os processos de transmissão de calor entre os corpos. Vamos lá? Antes de começarmos o estudo sobre calor latente, é preciso que a gente se lembre ou aprenda como é que são as transformações da matéria. Por exemplo, nós temos 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. A transformação ou mudança do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. Ou seja, eu tenho gelo virando água. Eu digo que o gelo está sofrendo uma fusão. Muito bem. Líquido para gasoso. O nome é vaporização, pessoal, ou também pode ser, vou escrever aqui, ebulição, tá? Além da vaporização, a gente pode chamar isso aqui de ebulição. Tá muito feio, né? Vamos fazer bonitinho aqui. Bom, a ebulição, portanto, é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, ou vaporização. Bom, ou seja, eu estou aumentando a temperatura, eu estou fazendo a água ferver. Qual é a temperatura? Se for água, 100 graus Celsius, né? É a temperatura de vaporização. Já a condensação é a volta, é transformando o vapor d'água em água no estado líquido. O nome é condensação ou liquefação, tá? Podem ser os dois nomes. Do estado líquido para o estado sólido, a gente chama de solidificação. É a temperatura a partir do qual a água começa a congelar. Nós sabemos que é 0 graus Celsius. E a mudança do estado sólido para o estado gasoso, direto, a gente chama de sublimação. Isso acontece, pessoal, com o gelo seco. O gelo seco, na verdade, não é formado de água. Ele parece uma pedrinha de água, tem aquela característica como se fosse um gelo comum, porém aquilo ali é gás carbônico solidificado. A temperatura do gelo seco é muito baixa, em torno do menos 96, 95 graus Celsius. Portanto, bastante frio. E quando o gelo seco é submetido à temperatura ambiente, ele não passa pelo estado líquido. Ele sai direto do estado sólido para o estado de vapor ou gás. Muito bem. Vamos agora ver o que é o calor latente. Antes de começarmos o calor latente, é preciso que nós entendamos algumas propriedades da matéria. Vamos lá. A primeira lei. As mudanças de estado de uma substância pura ocorrem a temperaturas bem definidas, de maneira que cada substância pura corresponde a uma temperatura específica. Dessa forma, assim como o calor específico, a temperatura de mudança de fase é uma característica das substâncias. Galera, o chumbo, como a gente está vendo aqui neste exemplo, tá? Esse gráfico aqui, galera, é o gráfico é a chamada curva de aquecimento, e aqui esse material é o chumbo. O chumbo ele está sofrendo fusão. Professor, como é que tu sabe que é fusão? Dá uma olhada aqui na segunda lei. Durante as mudanças de fase, a temperatura da substância pura permanece constante. Ora, se você olhar esse gráfico, há 2 intervalos aqui nas quais as temperaturas permanecem constantes. Esse primeiro intervalo, que é o 327 graus, corresponde à temperatura de fusão dessa substância, que eu já sei que é o chumbo. Portanto, Fábio, como é que tu sabe? É porque eu peguei o gráfico da curva de aquecimento, o nome disso é curva de aquecimento do chumbo, tá? Muito bem, 327 graus Celsius. É a temperatura em que o chumbo sai do estado sólido para o estado líquido. E a gente está vendo que é uma temperatura relativamente baixa. Ora, o forno da casa da maioria das pessoas atinge 300 graus Celsius. Então, é fácil você fundir chumbo. Veja, 1725 é a temperatura na qual o chumbo, uma vez estando líquido, vaporiza. 1725 graus Celsius. Aí não dá mais para a gente fazer no fogo da nossa casa, não é? Portanto, olha a terceira lei. Para realizar uma mudança de estado, cada substância deve absorver ou ceder uma quantidade determinada de calor, correspondente a esta mudança de estado. Perceba, quando a água o gelo está a 0 graus, ele automaticamente não vira água, não.
Ele tem que ir absorvendo o calor e ele vai se convertendo em água. Detalhe, ele se converte em água a 0 graus, tá, pessoal? É possível coexistir dentro de um recipiente água no estado líquido a 0 graus, água no estado sólido, ou seja, o gelo, também a 0 graus. Tá bem? Para que eu consiga fundir completamente o gelo, é necessário, portanto, que eu forneça mais calor, assim como a água fervente. Se a água atinge 100 graus Celsius, não quer dizer que toda a água vai virar vapor de uma hora para outra, não. Você sabe disso. Quando você bota a água para ferver numa panela lá na sua casa, você percebe que ela começa a ferver e com o tempo a água vai evaporando, vai virando vapor, vai vaporizando. Evaporando não, vaporizando, né, pessoal? Muito bem, vamos definir o que é calor latente, afinal de contas. Calor latente de uma substância de estado físico é a quantidade de calor que cada unidade de massa da substância deve receber ou ceder a fim de efetuar uma transição completa de um estado físico para outro, mantendo-se a temperatura constante. Deixa uma olhada aqui. Eu estou colocando uma tabela, deixa eu apagar essas marcações. Estou colocando aqui uma tabela, pessoal, onde você está vendo os calores latentes de vaporização e de fusão de duas substâncias, de várias substâncias. No caso aqui da água, ó, 80 e 540. Professor, que número é esse? Quer dizer o seguinte, que cada grama de gelo a 0 graus Celsius precisa absorver 80 calorias para virar água a 0 graus Celsius. Aí não fica mais quente, não? Não. A temperatura de transição de fase é a mesma. A água só vai começar a aquecer depois que todo o gelo transformar-se em água. Pronto, enquanto tiver gelo e água dentro do copo, qual é a temperatura? 0 graus Celsius. Muito bem. E o calor latente de ebulição? É a quantidade de calor que cada grama, no caso aqui, de água, precisa absorver para se converter em vapor d'água a 100 graus Celsius também. Muito bem. Como é calculado esse calor latente? Está aqui, pessoal. É Q, a quantidade de calor, esse Q vem de quantidade, é igual a M vezes L, onde M é a massa da substância e o L é o calor latente, propriamente dito. Para ficar mais claro, nós vamos fazer agora alguns exemplos. Vamos lá. O nosso primeiro exemplo, pessoal. Vou trocar aqui a cor. Veja, considere uma massa de 500 gramas de gelo fundente. Ó, esse gelo fundente implica dizer que eu tenho uma massa de gelo a 0 graus Celsius, tá? Indica a quantidade de calor que essa massa precisa absorver para que, após algum tempo, se obtenha água a 0 graus. Pronto, eu quero ter uma quantidade de água. Vamos lá? O que está acontecendo aqui é que eu estou convertendo um cubo de gelo que está a 0 graus Celsius, atenção, em água a 0 graus Celsius. Nesse processo, ela absorveu uma quantidade de calor. Eu vou chamar essa quantidade de calor de Q1, que é um calor latente, pessoal, que é M vezes L. Vou colocar latente. Professor, então como é que a gente calcula esse calor latente? É a massa, no caso a massa de gelo, 500 gramas, vezes o calor latente de fusão do gelo, que a gente já viu. Ó, vou voltar ao slide. Olha aí, calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Portanto, no lugar do L, eu vou colocar 80, e aí eu vou obter que o Q1 vai ser 40.000 calorias. Isso, calor é medido em calorias, nós já vimos isso, né? No calor sensível. Então, bora fazer a letra B. A letra B. Agora eu quero transformar todo esse gelo em água a 30 graus. Opa! Então, espera aí que agora eu tenho duas partes. Primeiro, eu vou converter esse gelo a 0 graus em água, atenção, a 0 graus Celsius. Foi o que eu fiz aqui do lado esquerdo. Em seguida, pessoal, eu vou pegar
essa água e vou convertê-la em água a 30 graus Celsius. Estão percebendo que eu faço duas etapas? A primeira é uma mudança de estado físico, que eu chamo de calor latente, L. Que calculado é o meu Q1, ó. É M vezes L. Eu já fiz essa conta. Me dá 40.000 calorias. Pronto. Só que agora não está mais ocorrendo mudança de estado físico. É água no estado líquido para água no estado líquido. Eu estou sofrendo somente um aquecimento. Então, esse tipo de calor é chamado de calor sensível, portanto, representado pela letra S. Professor, como é que é esse calor sensível? É M vezes C vezes a variação de temperatura. Nós já estudamos isso. Portanto, esse meu Q2 vai ser a massa 500 vezes o calor específico, que é 1. O calor específico da água é 1, você tem que saber. E a variação de temperatura, 30. E aí, pessoal, o Q2 vai dar 1.500 calorias. Tá, quanto é que vai ser o meu Q total de calor? É só você somar os 40.000 com meus 15.000, que vai me dar 55.000 calorias ou 55 quilocalorias. Pronto. Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos para o próximo. Olha só. Calcule a quantidade de calor necessária para converter em água a 40 graus um bloco de gelo com 100 gramas de massa e inicialmente a menos 10. Aqui eu tenho duas etapas, né? Aqui, pessoal, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter inicialmente um bloco de gelo, várias etapas aqui, viu? A menos 10 graus Celsius. Eu vou fornecer calor e aí eu converto esse gelo em gelo ainda. Como assim, professor? Sim. Eu vou transformar gelo em gelo? Sim, pessoal, porque a temperatura de mudança de fase da água é 0 graus Celsius. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou convertendo gelo a menos 10 em gelo a 0 graus Celsius. Para isso, ele absorve uma quantidade de calor. Detalhe, esse calor é sensível. Por que é sensível? Porque aqui está ocorrendo uma mudança de temperatura sem alterar o estado físico. Bom, agora aqui. Aqui eu tenho gelo a 0 graus se convertendo em água a 0 graus Celsius. Note, aqui é calor latente. Professor, por que é latente? Porque agora eu estou transformando gelo, que é um estado sólido, em água, que é um estado líquido. Portanto, está havendo uma transição, uma mudança de fase. Muito bem. Então, essa quantidade de calor aqui que a gente vai absorver é um calor do tipo latente. E, por fim, eu tenho a terceira fase, que é o que ele quer, na verdade, é converter toda esta água, que já está a 0 graus, em água a 40 graus Celsius. Este calor volta a ser sensível. Por quê? Porque agora eu tenho água líquida para água líquida. Não há mudança de fase. Então, eu vou ter três calores diferentes. O calor Q1, o calor Q2 e um calor Q3. Vamos lá. O calor Q1 é um calor sensível, portanto, é M vezes C vezes delta T, que é a variação de temperatura. Há uma coisa importante a ser falado. Gelo e água são a mesma substância, todos são água, porém em estados físicos diferentes. Mas o calor específico, atenção, o calor específico do gelo é diferente do da água. Da água, no estado líquido, é 1. O do gelo é 0,5. Então, eu vou colocar aqui na minha equação. Vamos lá. Q1 vai ser a massa, 100 gramas de gelo. Calor específico do gelo, 0,5, vezes a variação de temperatura, de menos 10 até 0. Portanto, a temperatura de menos 10 até 0 aumentou 10 graus Celsius. Pessoal, isso me dá 500 calorias. Bora fazer o segundo calor?
O calor Q2 é um calor latente, M vezes L, uma vez que eu estou mudando de estado físico. O M é a massa, portanto, a massa 100 gramas. Professor, e o L? O L a gente viu no slide passado, é o calor latente de fusão do gelo, que vale 80. Então, isso aqui me dá 8.000 calorias. Muito bem. Vamos para a terceira parte. De novo, é um calor sensível. MC delta T. Mas agora, neste caso, eu já tenho água. Eu estou passando de água a 0 graus para água a 40. Massa de água, 100. Calor específico da água. Variação da temperatura, pessoal. De 0 até 40 graus, a temperatura aumentou 40. Somando aqui, multiplicando bonitinho, eu encontro 4.000 calorias. Ora, quanto vai ser o meu total, pessoal? A quantidade de calor total, portanto, é a soma. 500 mais 8.000 mais 4.000, me dando 12.500 calorias ou 12,5 quilocalorias. Vamos fazer o nosso último exemplo dessa nossa aula da semana. Vamos lá. Olha aí, eu agora trouxe um gráfico. Este gráfico aí é chamado de curva de aquecimento. Pessoal, mas por que não é curva? Pois é, mas a gente chama de curva. O que está acontecendo aqui? A curva de aquecimento a seguir mostra como varia a temperatura de uma substância inicialmente sólida com 200 gramas de massa. Pronto. Qual o calor específico da substância no estado sólido? Galera, se você prestar atenção aqui, eu tenho etapas distintas aí deste gráfico, né? Aqui eu tenho a substância sólida, aqui ela está sofrendo fusão e aqui é líquido. Porque, veja, como é que eu sei que é fusão? Porque a temperatura está constante. Entre esse valor e esse, note que a temperatura não mudou. Então, vamos lá, né? A primeira parte aí. Quanto vale o calor específico da substância no estado sólido? Se no estado sólido, eu vou olhar esse primeiro intervalo aqui, ó, que vai de 20 até 70. De 20 até 70, a temperatura aumentou 50 graus, não foi? E a quantidade de calor que ela absorveu daqui para cá? 3. 3 o quê? Quilocalorias. Olha a pegadinha. Tem um K bem aqui. Portanto, isso aqui vai ser 3.000 calorias. Isto é um calor sensível. Como é que eu sei que é sensível? Note, o calor só será latente aqui, ó. Aqui eu tenho um calor latente, porque a temperatura não está mudando. Então, na primeira parte aí, Q é igual a MC delta T. Bora lá? Quantidade de calor, 3.000. A massa, 200. O Czinho eu quero saber. E aqui dá 50. Galera, eu vou cortar esses 3 zeros daqui com esses 3 zeros dali. E aí eu vou ter 3 é igual a 10C. Czinho é o calor específico. Vai ser, portanto, 3 sobre 10, 0,3 calorias por grau Celsius. Muito bem. Fiz a primeira parte. Vamos para a letra B. Na letra B, como eu já coloquei, é o calor latente de fusão. Portanto, Q latente é igual a M vezes L. Ora, o calor absorvido nessa etapa foi de 3 até 11. Galera, de 3 até 11 é a mesma coisa que 11 menos 3, o que me dá 8.000, não é? Ah, como assim 8.000? Porque não é quilocalorias. De 3 para 11, você tem que aumentar 8. Mas como é em quilocalorias, fica 8.000. Aí eu vou colocar aqui, ó, 8.000 é igual à massa da substância vezes o L. Olha como é simples.
Daqui eu descubro que este L vai ser igual a 80 dividido por 20, 40 calorias por grama. Pronto. E o último, calcule o calor específico da substância no estado líquido. A gente não viu que a substância inicialmente era sólida, sofre fusão, ou seja, se liquefaz, esse processo aqui ela está se liquefazendo, e por fim ela vira líquida. Muito bem. Então, para fazer a letra C, é um calor sensível, ou seja, Q igual a mc delta T. Galera, essa quantidade de calor vai ser a massa da substância. 200. Calor específico da substância. É o que eu quero saber. Ah, espera aí. Professor, quanto vale esse calor? Deixa eu apagar aqui, ó. Calma, porque eu tenho calor sim. Tenho calor? Tenho. Olha para cá. De 11 para 13, aumentou 2. 2 não, 2.000, não é? Ah, pronto. Então, agora, no lugar do Q, eu boto 2.000. A massa é 200 vezes o C, vezes a variação de temperatura. Opa, a temperatura foi daqui para cá. Aumentou quanto? De 70 para 170. Aumentou 100. Então, olha, a gente vai cortar 3 zeros aqui. Sabe o que vai acontecer? O calorzinho específico é 2 sobre 20, né? Vai para o outro lado. 0,1 calorias por grau Celsius. Tá, muita coisa a gente viu. Quero que vocês vejam e revejam, estudem este exercício. Esses 3 exemplos. Nas próximas semanas, a gente vai começar com exercícios, aí sim, nós vamos ter uma atividade, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima. Fiquem em casa, hein?